Fala pessoal ligado no podcast do Arquibancada, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Christian Santos e hoje nossa entrevista vai ser pra lá de interessante. Eu já apresento o nosso entrevistado de hoje, porque antes eu queria começar apresentando o resto da bancada. Pra começar, eu queria apresentar meu parceiro, Bigode, pô, cara da noite, não tem jeito. A gente tá arrastando ele pra amanhã pra fazer essas entrevistas aqui. Como você tá, brother? Tá tudo certo aí? Primeiramente, aí, um bom dia a todos. Eu estou muito feliz aqui novamente de estar com vocês nessa entrevista, mais uma vez com o meu colega Cris. E é um prazer aqui estar comentando também com o Pedro. Então, vamos embora para cima, que hoje o convidado é fera. Bora. Isso aí, pô. Vamos lá. E o estreante hoje do podcast, Pedro Barabás. É assim que fala? É assim que fala, Barabás. É assim, Barabás, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, Christian, com o Bigode. Tenho certeza que hoje vai ser um papo incrível, um papo interessante demais, então bora, vamos tocar. Vamos que vamos. Pô, muito legal. E nosso entrevistado de hoje vai ser ninguém mais, ninguém menos que o meu parceiro Arthur Salazar. Pô, ele que é jornalista, comentarista e criador da página Posterizamos, que revela a base, o basquete nacional, enfim. Muito legal, meu amigo meu de longa data. Como é que você tá, cara? Tudo certo? Pô, tô muito feliz, primeiramente, pelo convite, né? Que chegou por meio do Christian, então não tinha como recusar. E vamos que vamos falar um pouco do basquete nacional, falar um pouco do basquete de base, falar um pouco sobre basquete. E é isso. Muito feliz. Também não sou muito da manhã, mas a gente aproveita e tenta um pouquinho nessa segundinha já começar bem. Mas é isso, vamos que vamos. Obrigado, Cris. É isso, obrigado a você, cara, por ter aceito o convite. Pô, ninguém é da manhã aqui, todo mundo é da noite, todo mundo gosta de curtir. Não, mas brincadeiras à parte, ó, pra começar, antes de falar do basquete nacional, assim, inclusive você vai ficar aqui no centro, porque você é o centro das atenções, né, nessa Ah, não entrevista. faz isso É... comigo. Não, mas ó, para começar, queria saber como surgiu essa paixão por jornalismo, quando você optou por fazer jornalismo e como surgiu essa paixão pelos esportes, né? Pô, Que então, você Cris. é um torcedor ilustre, tipo, ilustre não, mais roxo do Corinthians e tal. É, exatamente. Eu sou muito corintiano, né? E isso foi minha primeira conexão com o esporte foi por causa do Corinthians. Meu avô me levava pro estádio e aí eu virei coringão pra caramba. E aí mais tarde eu decidi que eu queria jogar basquete por algum motivo. Meu pai jogava basquete e aí eu comecei a tentar jogar. Só que eu não cresci. Eu tenho 73, então eu nunca consegui realmente almejar grandes coisas no basquete. E em algum momento bateu a realidade de que eu teria que entender que não viraria jogador de basquete. Isso mais ou menos ali com 16, 17, eu até tentava. E aí na escola, a gente tinha que escolher no último ano ali o que fazer, né, pra fazer simulado, essas coisas e tal. E eu inventei que eu queria fazer jornalismo porque não tinha educação física. E aí era o único jeito de envolver esporte, na minha grade. E eu decidi fazer jornalismo, enfim, sem querer, passei na faculdade, entrei na faculdade, e no meio eu descobri que eu realmente gostava disso. Eh, o Posterizamos, né, ele entra depois na minha vida, mas o jornalismo ele entrou mesmo porque eu queria continuar falando de Corinthians, continuar falando de basquete, poder falar de alguma coisa que fosse, muito importante pra mim. E aí depois disso, mais pra frente, em setembro de 2019, eu sem querer criei o Posterizamos, que virou o que virou, mas o jornalismo e o esporte na minha vida, ele entra muito naturalmente por causa do Corinthians, o basquete depois, e meio que na sorte mesmo, porque eu não tinha planejado em nenhum momento fazer isso, eu só queria continuar de vez, podendo sonhar em fazer alguma coisa relacionada ao esporte, de verdade mesmo. Então, você falou do Posterizamos, então a gente queria saber como é que foi o processo criativo de você criar Pô, essa conta no Instagram e por que você escolheu o basquete nacional como foco e não NBA ou outro lugar assim de basquete, por que foi o nacional? então Pedro, seguinte, foi muito natural, as coisas acontecem muito naturalmente. Eh Em algum momento eu comprei uma câmerinha bem ruim fotográfica pra fazer algumas fotos que eu achava que era interessante fazer, e eu nunca usei porque eu não tinha motivo pra usar. E aí no período ali da faculdade que eu estava querendo dar uma vazada, não estava gostando muito, estava de saco cheio, eu decidi que eu ia tentar filmar um jogo de basquete. Foi num dia que teve um derby Corinthians e Palmeiras, na época eu estava até escrevendo uns artigos para o meu timão, e eu não gravei porque eu fiquei com vergonha, e aí eu falei: "Não, preciso fazer isso, preciso fazer isso". O Christian conhece um parceiro nosso, o Lucão, que jogava no Palmeiras, estava naquele dia jogando uma das partidas, e aí eu não gravei, fiquei nervoso, enfim.
E mais pra frente eu falei: "Cara, eu vou gravar". Gravei um jogo e o basquete nacional ele como é extremamente carente, eh, e é um cenário muito, assim, nichado, específico, eu fui nessa porque era o que eu gostava, né, também, eu fazia parte desse mundo. Então, eu gravei um jogo, teve uma recepção absurda, e aí o Posterizamos começou a alavancar e crescer, e crescer, e crescer, não era pra ser o que se tornou, então foi muito natural. Eu sempre fui muito dessa tribo, né, do basquete nacional, do basquete de base, sempre tive muitos amigos que são jogadores, ex-jogadores, então foi meio que uma forma também de eu poder apresentar uma plataforma que eu não tive quando eu queria jogar bola. Ninguém me gravava, ninguém me fazia vídeo, então isso foi também uma das motivações de poder disponibilizar isso para uma galera que não teria de qualquer jeito. Então, o Posterizamos surgiu com essa tentativa de mudar alguma coisa, deixar alguma alguma mudança no basquete nacional que, como eu disse, é muito carente. De fato, o basquete nacional é bem carente mesmo. E assim, quando eu penso em basquete nacional, eu penso já no seu canal, já que é o canal que eu sei que acompanha há mais tempo aí. Que da E hora. é o mais legal assim de se acompanhar. Eu também lembro do Balls Life, né? Não sei se você pegou um pouquinho de referência também, Totalmente, totalmente. porque é o mesmo estilinho, né, de vídeo, e também uns caras lá na gringa pô, estouradaço. Então você já tinha a formulinha ali e graças a Deus tá dando certo. Mas eu queria Exatamente. saber, você age sozinho, né? Você grava É. sozinho os seus vídeos, você que vai até os jogos. Então, como que foi para você começar esse canal, esse projeto todo sozinho? Saber o quanto é difícil, como você mesmo já disse, o basquete nacional é bem carente. E quando que você viu que realmente ia para frente esse projeto aí que você estava querendo desenvolver, que realmente aí estava dando certo? Pô, então, Gabriel, é bem complicado fazer tudo sozinho. Eu tenho 99% das coisas eu faço sozinho. Eu tenho um parceiro que é o Lucas Risto, que às vezes me ajuda com alguns projetos específicos, mas, tipo assim, honestamente falando, eu não tinha pretensão de fazer alguma coisa grande. Eu só queria poder fazer alguma coisa que serviria de desculpa para eu parar de fazer a faculdade e ficar de boa falando de basquete. E então era essa a ideia. Eu não tinha muito a ideia de vou fazer um negócio que vai estourar e que vai vingar e que, enfim. E eu realmente não sabia que era tão difícil, mas gravar, você colar no jogo sozinho, gravar o jogo sozinho, depois editar o jogo sozinho, são muitos processos que, você fazendo só como uma pessoa é muito complicado. E, então, assim, meio que não tem como fugir. Eu ia ter que passar por isso em algum momento e já me acostumei também, faz parte, mas vale muito a pena porque o basquete, como você disse, é muito carente, o basquete nacional, e é muito positivo você ver o retorno de, sei lá, moleques, que, pô, não teriam nenhuma mídia recebendo essa oportunidade. E a questão do Posterizamos virar, foi muito do nada. Logo no começo, eu vi que poderia dar certo, mas nunca foi uma coisa pensada de tipo, vou fazer isso para que lá na frente eu tenha tal coisa. Só fazia. Então, logo no começo, comecei a gravar jogos. Eu gravei de setembro de 2019 até dezembro, papo de 30 jogos, 35 jogos. Então, todos os jogos que tinham em São Paulo eu gravava. Cheguei em Campinas, em Uberlândia, fiz um monte de coisa. Eh, e aí assim, eu simplesmente gravava os jogos e tinha o retorno do cara que curtia, o cara que estava no jogo. E a média do Posterizamos foi muito grande, a gente começou a crescer papo de 1.000 seguidores por mês, uma página de basquete nacional é muita coisa. E aí veio a pandemia. E durante a pandemia foi muito difícil, porque eu tinha construído todo ali um planejamento e a pandemia veio, cortou isso, mas foi na pandemia que eu percebi que Posterizamos poderia virar alguma coisa. Porque naquele período eu estava sem nada para fazer, como todo mundo, e eu decidi que eu ia fazer um conteúdo por dia no Posterizamos e comecei a macetar de conteúdo, um monte de coisa, e o pessoal começou a curtir e vingou. Então, na pandemia cresceu muito. A gente entrou com 4.000, saiu com 10.000 ao fim da pandemia, sem gravar um jogo de basquete. Eh, e aí virou a chave, mas realmente falar que eu virei mesmo só agora, né, de um tempo pra cá que eu consegui, pô, almejar coisas legais, comentar jogo da seleção de base, comentar jogo da Liga de Desenvolvimento, que é o Campeonato Sub-22. Isso faz sentido, isso aí começa a fazer materializar que realmente tá virando. Mas não era planejado, e que bom que não foi planejado, porque se a gente planeja, acaba o roteiro ficando muito sem graça. Não, assim, até lembro que. Porque, tipo, eu acompanhei todo o processo, sabe? De criação da página,
Não, tava desde o começo, assim, apoiando, assim, cara. E eu até lembro, porque você postava uns stories assim, tipo, pô, tô editando isso, pelo amor de Deus, não aguento mais 10 horas editando. É Tipo, é um exatamente negócio bem isso. complicado mesmo, você fazer um projeto, assim, totalmente sozinho. Mas, cara, tipo, eu acho, tipo, um dos melhores projetos pro basquete nacional, na minha opinião, esse. Pô, E obrigadão, agora, Cris. tipo, falando de basquete nacional, falando, tipo, de como o basquete é carente, assim, no último episódio do podcast, que foi a entrevista com o ex-jogador e empresário Lucas Locke, a gente comentou o quão elitizado é o basquete, né? Tipo, ele fez um Totalmente. baita comentário, assim, tipo, falando, tipo, como é inacessível pra muita gente, gerando... E aí, tipo, isso acaba gerando uma falta de visibilidade, né? Devida, tipo, do basquete nacional. Aí eu queria saber, na sua opinião, o que deveria ocorrer pra o Brasil quebrar esse tabu, né? Pra galera valorizar mais o basquete. Pô, Cris, é muito complicado. Quando a gente pensa no basquete nacional, a gente tem que entender que, diferentemente dos Estados Unidos ou do modelo norte-americano, até canadense, enfim, a gente tem a política dos clubes, né? Os clubes, eles são o que formam, o que dão oportunidade, o que dispensam e o que garantem que um atleta vire ou não. Então, essa questão com os clubes, ela deixa muitas vezes o atleta refém do próprio clube. Então, se o moleque ele não joga num clube, se ele não faz parte de um projeto que pode federar, que pode dar oportunidade para ele essa visibilidade, ele não vira. Ele simplesmente não existe. Não existe basquete amador no basquete no Brasil que é forte, que é realmente assim influente. Então essa relação com os clubes ela é muito complicada, ela é muito intrínseca para o basquete funcionar, porque também sem os clubes, quem seria, né, que investiria num esporte, numa modalidade que é tão pequena no Brasil? É muito complicado. Eu acredito que seria mais importante a gente valorizar o basquete amador e fortalecer ligas amadoras que apresentam moleques de projetos sociais, de comunidade, de cantos que não vai ter um clube, do que realmente a gente depender dos clubes. Eu falo muito do exemplo dos 3 maiores clubes formadores do Brasil, que são Palmeiras, Paulistano e Pinheiros, e os 3 eles estão ali num raio próximo, né, eles estão próximos um do outro, e se você não é da região, zona oeste, zona sul de São Paulo, você já começa atrás na largada, né, você já começa bem atrás, você já tem que fazer muito mais para poder um dia jogar por um Paulistano, Pinheiros ou Palmeiras. Então, é bem complicada a resposta, não existe uma resposta certa, existem planos e aí talvez o basquete amador ser fortalecido seja como eu vejo isso acontecendo, mas o basquete é muito elitizado desde sempre. A gente sabe também da situação de sócios, que sócio joga e quem não é sócio às vezes acaba não tendo oportunidade. É bem complicado, mas no fim das contas a quantidade, né, ela gera qualidade. Então se a gente conseguisse ter mais times, mais gente jogando, mais competições acontecendo, naturalmente a gente tem mais gente aparecendo, mais moleque que talvez não tenha aquela oportunidade de ouro conseguindo receber uma. Então, tudo se baseia em realmente ter mais competição, mais clubes, e o basquete amador é onde mora essa oportunidade para a maioria das pessoas. Até de novo, falando um exemplo da gente que joga basquete amador, eu não tive essa oportunidade, eu tenho amigos que não tiveram essa oportunidade, e que se tivessem, com certeza teriam virado alguma coisa. Então, o basquete amador seria uma forma legal da gente envolver mais essa massa no basquete, e não depender só da boa vontade de clubes e diretores, que aí fica bem difícil mesmo. Com certeza, mais clubes, mais competições, com certeza só tem a ajudar, né? Com certeza. Falando até disso, da profissionalização, mês passado o pivô Olivinha do Flamengo, que ganhou 6 títulos da NBB, título de Champions League das Américas, Pan-Americana, diversos títulos regionais, internacionais, ele disse que o que ele recebe hoje dá para viver bem até, mas ele disse que quando ele se aposentar, ele vai ter que pensar em outra forma de se sustentar. Então é triste, né, ver ele e outros nomes do basquete nacional ter que pensar dessa forma, né? Pô, então, isso é realidade, né? Isso infelizmente é realidade. Eh, Quando eu queria jogar basquete, eu fiz essa conta muito cedo na minha vida. Eh, tipo assim, se você não vai ser o melhor de um clube grande do estado, da cidade, você não vai ter certeza que quando você romper um ligamento, você vai conseguir continuar sobrevivendo. Então é muito complicada essa situação. A profissionalização do basquete, ela tá acontecendo, tem que dar crédito também à Liga Nacional de Basquete, que faz o NBB, que é o Campeonato Novo Basquete Brasil, que realmente deu uma força para essa nova geração, mas ainda é muito carente, muito carente. Eu tenho amigos próximos que precisam todo ano jogar em 3, 4 clubes diferentes e jogar campeonatos e etapas de basquete 3x3 para ganhar o prêmio de R$ 1.000 e poder fazer sentido alguma coisa.
Então é bem complicado, é bem complicado. Eh, a gente depende muito de alguns exemplos ali que vingam para poder realmente fazer o basquete crescer. Então tem essa questão de se não tem um brasileiro na NBA, o basquete não é falado nas redes, né? Ninguém fala do basquete. Agora que o Gui Santos foi para a NBA, graças a Deus todo mundo deu uma olhadinha para cá e começou a falar. E se isso não rola, ninguém fala, né? Então é bem complicado, é bem complicado. Mas, né, eu acredito que a gente está numa ascensão, estamos numa evolução. Já foi muito pior, vai ser muito melhor também em algum momento, mas graças a Deus a gente tem uma liga hoje forte, que pelo menos tem um plano e que tem uma estrutura muito bem definida, que garante que a gente tem algum prospecto de um futuro melhor para essa galera que passa 12 horas por dia se dedicando ao esporte e às vezes não é recompensada nem um pouco. Então vamos torcer por mais, mas falando de alguém que tá vendo os bastidores, já tá melhorando um pouquinho, apesar da gente saber que precisa melhorar muito mais, né? Com toda certeza aí. Vem melhorando conforme o tempo passa, né? É uma coisa gradual, de escadinha em escadinha, a gente sabe Perfeito. que é um processo longo, né? Até porque você começar a acompanhar basquete nacional não vai ser da noite para o dia. Não, Mas parando para pensar agora, você falou um pouquinho aí sobre o Gui Santos, né? E você, na sua página, vem acompanhando inúmeros nomes, né, da nova geração do basquete, como, por exemplo, o Lucas Prola, o Capela, o Reinan, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, tá certinho, tá certinho. mas entrevista e você falou na possibilidade de ingressar nos próximos drafts da NBA, né? Como você Sim. avalia essa nova safra, né, de jogadores que estão vindo do basquete nacional, principalmente o Reinan, que tem ambições bem maiores do que a gente pode ver aí nos jogadores mais comuns do Brasil. Ah, com certeza. Ele é assim, ele é a cara do basquete de base hoje no Brasil. Ele é o cara que se você não conhece nada de basquete de base, talvez você conheça o Reinan se você conhece o basquete nacional. É, a entrada do Didi lá atrás, no draft, ela abriu muitas portas, porque quando o Didi entrou no draft, como entrou vindo direto de Franca pra NBA, ele criou uma janela que não existia, né? De um cara que joga um basquete nacional poder sonhar em chegar na NBA sem ter que fazer grandes coisas lá fora. E sem ser um caboclo da vida, um cara gigantesco, um cara que fisicamente é atraente para olheiros norte-americanos, né? Depois disso, a entrada do Gui também, que era esperada, né? Ela reforça isso, ela cria uma tendência. E aí a gente depende, às vezes, do Reinan ou de algum moleque para continuar essa, essa situação para que vire uma coisa normal, né? A gente tem um brasileiro todo ano colocando seu nome no draft, como todo ano tem um argentino colocando nome no draft, um espanhol, um francês. Enfim, essa nova safra é muito positiva. O Brasil agora foi campeão sul-americano, né? Sub-18 e foi vice-campeão da Copa América Sub-18. Eu tava lá comentando essas duas competições e foi muito positivo. A gente perdeu um jogo, basicamente, na Copa América, que é o principal torneio tirando o Mundial, que foi para os Estados Unidos na final. A gente ganhou da Argentina, ganhou do Canadá, ganhou do México e fez uma campanha maravilhosa, perdeu só dos Estados Unidos. O Renan foi o principal cara dessa competição, fez parte do quinteto ideal. Enfim, ele é muito bom de bola, vai estar na NBA. Mas essa safra nova é muito, muito forte, é muito positiva. A gente tem não só jogadores novos aparecendo e criando realmente uma corrente nova da gente ter meninos sonhando em jogar basquete lá fora. A gente tem 3, 4 meninos todo ano falando sobre tentar pegar a NBA, mas a gente também tem técnicos, a gente também tem dirigentes, a gente também tem muita gente que faz o basquete aparecendo em uma nova geração. Então, um exemplo dessa seleção que foi campeã sul-americana e vice-campeã da Copa América, o técnico dessa seleção é o Vitor Galvani, que é um técnico, assistente técnico do Corinthians profissional e da categoria de base ele é o manda-chuva em tudo. Ele foi um cara que na última Summer League fez parte do Cleveland Cavaliers, foi chamado para lá por ser um técnico que lá fora é visto como um dos maiores assim com potencial que não é americano. Então a gente tem essa profissionalização e esse crescimento do basquete de base em todos os seus aspectos. É muito positivo isso. E para finalizar sobre essa safra nova, pô, tem muito moleque bom no basquete de base, muito moleque. Se for bem treinado, se tiver planejamento, se tiver uma filosofia de uma carreira de longa duração, é natural que a gente tenha mais e mais brasileiros lá fora jogando NBA, como vai ter o Renan na NBA, ele vai para NBA, vai ter outros caras mais para frente. Então,
só tem a melhorar. Tá muito bom de acompanhar assim de perto, porque é muito moleque bom aparecendo. Aproveitando aí que você falou um pouco aí sobre a base, né, do nosso país, a gente viu agora recentemente, como a gente já falou algumas vezes aqui na entrevista, que ele foi direto do Franco para a NBA, né? Eu Foi do queria Minas, foi do saber, Minas. do Minas, desculpa. Eu queria saber como que você avalia isso, até porque lá nos Estados Unidos, as pessoas elas já saem do high school, elas às vezes vão para alguma faculdade, mas tem outros jogadores que eles são tão astronômicos como foi o LeBron James que já vão direto para a NBA. É. Você acha que o Brasil ele tem essa capacidade de fazer jogadores saírem aqui dos clubes e já irem direto para a NBA, como foi com o Gui mesmo, sem ter que passar antes por uma Dream League, né? Por uma coisa que é Uhum. mais para o Brasil, porque além da NBA também tem um campeonato que é meio que de base, né? Para os novatos jogarem. Sim. Como se fosse um sub-21, né? Não é Sim, o sim. time profissional. Tanto que o Paul ele fez parte desse time aí antes dele voltar para o time titular do Golden State. Então, a minha pergunta mais é sobre isso. A nossa base ela tem capacidade para isso, como você mesmo já afirmou, mas parece que falta muito o investimento mesmo, né? Pô, então, Gabriel, tem muita coisa envolvida. Isso é um tópico mais denso que dá pra falar bastante coisa. Primeiramente, assim, qualidade tem. A gente sabe que, pô, o Brasil não jogou as Olimpíadas, a gente não é um time, não é uma seleção forte, mas existe uma estrutura que está sendo formada para que se torne realmente uma das seleções fortes, né? Um dos basquetes fortes que a gente tem aí pelo mundo afora. A questão geográfica é muito importante também de ser pensada, porque é muito mais fácil você convencer um olheiro norte-americano de que o moleque que ele já viu 40 jogos, desde o sub-15 de lá, é um moleque bom de bola do que o moleque que ele viu highlights aqui no Brasil. Então é muito complicado você vender um moleque brasileiro pro pessoal lá de fora, exatamente por essa questão geográfica e por essa questão histórica do basquete nos últimos anos, brasileiro não ter sido muito vencedor. Eh, mas, é como se fosse um mercado. O mercado estava fechado antes do Didi ir pra NBA e antes do Gui realmente entrar. Depois que esses 2 entram, o mercado se abre e vira uma possibilidade. Então, quando você coloca o nome de um brasileiro no draft, se pensa: "Pô, se pá que esse cara ele pode um dia, se tornar". Então, é uma questão de muitas coisas, a liga também precisa vender esse cara, precisa fazer uma mídia por trás, a gente sabe que isso pode ser ruim, né, pra o nível competitivo, às vezes você falar muito de um cara, como rolou agora, o NBB vendeu a ideia do Gui Santos pro pessoal lá de fora e deu certo, porque ele tá jogando agora, né, lá no Golden State. Eh, mas é uma questão de, cara, do prospecto em si, o moleque em si, será que ele atrai? Será que ele consegue vender a imagem dele lá pra fora? E se conseguir, ele vira, porque talento tem. eh, eu não acho que o Gui Santos é o 36º, ele foi 30º, não, foi o 53, 36º foi o Didi. Escolha 50 mais ou menos o Gui Santos foi. Eu não acho que ele é o o número 50, às vezes ele é melhor do que isso, às vezes ele é o 30º, o 20º melhor daquele draft. Mas para o norte-americano que estava draftando, ele era conhecido só como esse cara. Então o talento tem, a qualidade tem, a gente tem moleques bons, a gente tem uma base que foi agora, como eu já disse, reforço, foi a segunda melhor das Américas, melhor do que Canadá, melhor do que Argentina, melhor do que México, só perdeu dos Estados Unidos. Então o talento tem de sobra, precisa vender isso, precisa apresentar isso, para se tornar normal e aí nem ter que pensar 2 vezes quando sai o nome de um brasileiro lá no draft. Não, é muito legal, tipo, é legal como repercutiu também, né? Como essa ideia do Gui Santos repercutiu lá fora. Estão Totalmente. chamando ele de unicórnio, É, tipo, cara, e não é só com brasileiro isso, tipo, cara, tem muitas picks no draft assim, vai. Posso dar vários exemplos, tipo, Kawhi Leonard, que foi acho que a 20ª pick do draft, tipo, o cara conseguiu 2 títulos e 2 MVP da final. Donovan exatamente. Mitchell, que é uma estrela agora, tipo, são vários jogadores. Só que, tipo, o problema dos brasileiros é que, como não tem a visibilidade devida, acaba ficando lá pra trás, tipo, se não for escolhido, né? Mas, enfim. Exatamente. Agora falando um pouco desse basquete de base, assim, que você mesmo citou,
No final de Uhum. agosto agora, entre o dia 21 de agosto e dia 31, vai ter a segunda fase da LDB, né? Que pra quem não sabe, é a Liga de Desenvolvimento de Basquete, que é praticamente o campeonato entre os jogadores de base, né? Sim, é o Aí eu Campeonato queria saber, né? Sub-22. Tipo, queria que você falasse assim, o quão. Que é sub-22 o campeonato, né? Aí eu Uhum. queria saber, tipo. Queria saber, não, queria que você falasse o quão importante é essa liga pro basquete nacional, tipo, pra ter mais visibilidade, quais são suas expectativas pra essa fase? Então, Cris, a LDB é muito importante. Ela é. Pô, e não é porque eu estou ajudando no processo de vender essa ideia, mas a Liga de Desenvolvimento é muito importante. É, a gente não tem um campeonato de base que é um campeonato brasileiro de base. A gente não tem isso. A gente tem campeonatos estaduais, e aí a gente, infelizmente, o estado de São Paulo é muito acima de todos os outros lugares, então campeonatos estaduais praticamente não valem muito se você não joga em São Paulo. A LDB ela é mais ou menos onde se unifica isso, onde você tem vários times, nesse caso acho que são 23 times, acho que são 23 times dos 5 cantos diferentes do Brasil, e esses times eles jogam um campeonato sub-22 que basicamente você apresenta os moleques da sua base, do seu projeto, e lá na frente você tenta profissionalizar. A Liga de Desenvolvimento ela é muito positiva não só para você apresentar esses meninos para dar o holofote para o basquete, mas para ela começar a amadurecer esses moleques que não jogam campeonatos às vezes com tanta frequência, que não têm tanta oportunidade e que usam da LDB para entender realmente como é que é essa perspectiva do basquete nacional, como é que é você ser um jogador de basquete. Então a LDB ela é muito positiva, o Campeonato Sub-22 com muitos jogadores talentosos. Ano passado o Gui Santos jogou, esse ano o Reinan tá jogando. Então, assim, é muito boa. A LDB ela é muito legal de acompanhar, muito fácil de acompanhar, porque você não precisa ter nenhuma relação íntima com algum time para ser torcedor. O time você liga ali o jogo no YouTube e vê, e você se impressiona com moleques de 20, 21, às vezes 19, 18 anos jogando muita bola. Então a LDB ela é muito importante. E ela é realmente um celeiro de talentos. A gente vê vários meninos, a gente fica. A gente que acompanha todo ano tem alguma surpresa, algum moleque que você não sabia que aquele moleque era bom de bola e ele é muito bom de bola, e ele acaba vingando mais pra frente. Então é muito positivo. A LDB já rolou a primeira etapa, foi bem legal. Agora a segunda etapa ela rola toda em São Paulo. Então, pô, pra quem mora em São Paulo é muito fácil. Dá pra colar lá no Pinheiros e ver todos os jogos, é bem de boa. E são todos os times jogando, disputando, tentando apresentar os seus talentos, tentando apresentar o seu projeto de base. E fica muito fácil de acompanhar, é o campeonato mais fácil de acompanhar da base. Muito legal. E a LDB é muito importante, é meu campeonato favorito. É o campeonato que para mim o calendário nacional durante o ano. Prevê o NBB, é muito positivo. A LDB é muito legal. E para os exemplos dos meninos que estão sonhando com NBA, sonhando com basquete europeu, é o momento, pô, de destruir. Então é o momento do cara fazer 25 pontos de média, é o momento do cara se mostrar. é, e aí é realmente onde começam a aparecer e surgir estrelas de forma mais consolidada no basquete nacional. Então, no primeiro semestre, na primeira etapa, né, da LDB. LDB, você participou como comentarista do Arremesso Tricolor, né? Foi. E como você analisa esse surgimento de canais independentes para a cobertura do basquete em busca de dar mais visibilidade? Pô, não sei se eu posso falar isso, mas puta pergunta. Assim, é muito, muito importante isso. Eu sou completamente fã do Arremesso Tricolor, eu sou coringão. Eu sou muito coringão e é muito difícil pra mim ter que admitir isso, mas o Arremesso Tricolor é o que eu queria ter pro Corinthians, é o que eu queria que tivesse pra todos os clubes, porque esse tipo de conteúdo ele é essencial para que se crie uma relação de um torcedor com realmente um time de basquete, que o cara se identifique com o projeto, que o cara se identifique com quem faz aquilo ali. O São Paulo, quando lançou o seu basquete, investiu muito, né? Montou realmente um timaço desde sempre, enfim. Só que não tinha essa intimidade com o torcedor. E o Remesso Tricolor chegou como uma página de torcedores do São Paulo que falam sobre o basquete de São Paulo. E isso acabou vinculando demais a imagem do São Paulo para alguns torcedores, e é muito positivo, é necessário, é um sinal de evolução. Não existia isso pouco tempo atrás, não existia essas páginas não oficiais, que às vezes fazem trabalhos mais positivos do que as páginas oficiais, mas que realmente não existiam. É muito legal isso, e é daí que a gente começa a ver a qualidade, né? Se tira a qualidade da quantidade. Então são vários esforços coletivos de realmente fazer o esporte virar, fazer o basquete nacional ter algum sentido. Eu estive lá comentando jogos do Arremesso Tricolor, e foi muito bom, pô, foi maravilhoso, é uma
equipe minúscula, que é extremamente dedicada, mas que faz um projeto maravilhoso. Então, cara, eu tive a oportunidade de comentar um jogo da LDB com comentarista com o narrador da São Paulo TV que topou fazer parte daquele projeto. Então é isso, esses projetos colaborativos, eles são tudo, né? Eu sou completamente fanático por projetos colaborativos no jornalismo no geral, e no jornalismo esportivo, principalmente no basquete, eles são essenciais, porque você começa a criar uma, uma linha de raciocínio que é o que a gente espera, né? Que é o torcedor fazer aquilo fazer sentido, e não depender do esforço do clube, do esforço do jogador, do esforço de terceiros. Quando o torcedor se sente parte daquilo, ele começa a comprar aquela ideia. Então é muito legal a gente ver isso acontecendo e torcer para continuar, torcer para que o arremesso tricolor seja mais vanguardista ainda do que já é, e dê esses passos aí, dê a possibilidade para que outras páginas, outras iniciativas possam começar a existir no basquete nacional. É muito importante ter, quanto mais cobertura, eu acho que o basquete nacional só tem a ganhar, né? Bom, agora Totalmente. falando de basquete norte-americano, o Brasil atualmente é o terceiro país que mais consome NBA, atrás só da China e dos Estados Unidos. Eu lembro que quando eu comecei a acompanhar, tinha pouquíssimo conteúdo em português aqui feito no nosso país. Era difícil encontrar camiseta de time, conteúdo, e eu vejo que só cresceu muito hoje em dia. E para você, qual foi o principal fator para a liga ganhar tanta força aqui no Brasil? Foi muito difícil falar uma única coisa, né? Começa que o basquete é muito bom, né? O basquete é muito bom, o nível é muito alto, é muito fácil de você se apaixonar. Se você gosta de basquete ou tem uma pequena tendência a gostar de basquete, basta você ver, sei lá, um jogo do Ja Morant contra o Curry e você já vai ficar muito mais apaixonado porque aquilo é esteticamente muito legal de ver. É, não tem aquela coisa vinculada de, por exemplo, futebol. Você vê um futebol brasileiro, você vê um Corinthians, não é legal de assistir, mas você ama aquilo, então você assiste. O basquete não, no basquete você tem um, um incentivo ali plástico, uma coisa legal de você ver e falar, caraca, como é que o cara tá fazendo isso? É impressionante demais. E a NBA, eu também, quando eu comecei a assistir, não tinha muita coisa, não tinha muita coisa. Mas a NBA, ela se tornou um fenômeno porque realmente ela entendeu que ela precisava sair dos Estados Unidos, ela entendeu que ela precisava ter esse apelo global, e aí começou a investir demais nisso, começou a fazer questão de se colocar no cenário, no cenário brasileiro, que é um mercado que, pô, a gente já viu o exemplo um pouco antes da NBA, o que aconteceu com a NFL no Brasil. A NFL virou uma febre no Brasil, e os caras não são bobo nem nada, entenderam que a NBA também cabia e tinha esse espaço aqui. Então hoje a gente tem a NBA Brasil fazendo bastante conteúdo sobre basquete de lá mesmo e vendendo isso muito bem. Tem os canais próprios, tipo o Caio Teixeira, que o cara ele vingou e ele fez uma conexão muito, muito única entre o moleque que é adolescente, que gosta de basquete, com o basquete lá de fora. Então, tá muito mais unido isso, né? E o basquete vingou porque, essencialmente, ele é muito legal de acompanhar, ele é muito bom de assistir. Eu acho que isso é a base para que faça sentido. É muito fácil você acompanhar a NBA, é muito legal você acompanhar a NBA. E com essa inovação agora de NBA House, um monte de coisa acontecendo, vai aumentar cada vez mais. Então, é natural, eu acho que vai cada vez mais. É muito legal, é muito bom, porque quem acompanhou, sei lá, basquete passava de quarta e sexta na ESPN, e era 10 horas da noite, era uma correria para você assistir, tinha que procurar, e enfim. Para quem fazia isso e via um jogo que era escolhido pela grade da ESPN, hoje você tem a oportunidade de ligar aqui e ver de graça, às vezes, na TNT, no NBA Brasil, pô, é outra coisa, vale muito a pena, é muito positivo, é muito legal mesmo. Aproveitando aí que você citou aí alguns canais nacionais, né? Os moleque, ele faz conteúdo na gringa, mas ele é brasileiro, então é nacional. Enfim, Exatamente. eu queria saber, aproveitando que você falou, citou sobre ele, o Caio Teixeira, né? A gente sabe que ele tá acompanhando às vezes alguns cortes de alguns jogos que indicam para ele aqui do Posterizando mesmo. E eu queria saber para você, pô, o quão é importante para o marketing do canal, um cara com mais de 500 mil inscritos, fazendo o react dos seus vídeos. O cara também é comentarista da NBA Brasil, faz alguns. Ele estava atuando quando o Gui Santos foi selecionado no draft, ele estava comentando lá. E a minha outra pergunta é, se falta para se na sua visão falta um pouco essa cobertura mais
dos canais nacionais. Por exemplo, a gente tem um Bandeja, a gente tem ali outros canais que fazem conteúdo sobre basquete, somente sobre basquete, e acabam não falando muito sobre o nosso campeonato nacional, né? Isso aí é uma coisa que eu queria saber de você, porque você trabalha somente com isso, e deve ser muito mais importante, né? Quando uma pessoa, como o Caio Teixeira mesmo, reagindo a um vídeo seu, não tem nem por que dar um strike ou dar um block, né? Exatamente. Porque você vai acabar perdendo ali um comercial próprio, né? Não, Porque exatamente. o Caio ele ficou conhecido como fazendo um react do High School, né? Do Balls Life. Então é tipo muito eu entendo como se fosse uma coisa muito grande, né? Chegou numa proporção muito grande Pô, isso. tá maluco. É, cara, eu vou entrar agora em polêmica, eu acho que eu vou ser atacado pelos canais que não falam de basquete, de basquete nacional. Mas, cara, é muito frustrante você abrir o feed do Instagram e você ver um vídeo do Mike Williams ou de um moleque aleatório norte-americano dando uma dunk e você filmou ontem o jogo do Renan e ele deu a mesma dunk. É muito frustrante isso, é muito frustrante porque você vê aquilo e você fala, cara, tipo, se o fulano postasse agora um vídeo do Renan, todo mundo ia ficar apaixonado, todo mundo ia adorar, ia ser uma coisa muito positiva. É, assim, modéstia à parte, os vídeos que o Caio Teixeira fez do Posterizamos, fazendo basquete de base, eles funcionaram às vezes mais do que vídeos que ele faz de moleques lá de fora, porque o moleque que mora em Minas Gerais, numa cidade minúscula, ele viu aquele vídeo e falou, cara, eu consigo ser que nem esse fulano que o Caio Teixeira tá reagindo agora. É muito real, é muito próximo. Então, assim, é, é frustrante, me dá uma raiva gigantesca você ver muito canal de basquete que só fala de basquete da NBA, porque é como se não existisse o basquete nacional, porque é como se não existisse uma pessoa que joga basquete e sonha em jogar basquete, porque vira uma história de que o único jeito de você ter sucesso é se você pisar lá fora e jogar bola. Sendo que, na realidade, o jeito de você ter um sucesso no basquete, se você é um brasileiro, é você poder comer e viver do basquete. Então, isso pra mim é o sucesso que a gente tem no basquete nacional. Não é você virar um jogador de NBA. E sobre o negócio do Caio Teixeira, a história é muito específica. Quando eu postei, ali na época da pandemia, comecei a postar os replay posterizamos, que eu postava um monte de vídeo de gravações antigas, colocando ali placar, jogo condensado, enfim. Placar não, porque naquela época eu não gravava direito, eu não gravava com placar. Mas eu colocava os vídeos, enfim. E aí, um dia, eu recebi uma mensagem no Posterizamos e tava lá, Caio Teixeira. E aí ele perguntando, tipo, pô, tudo bem se eu reagir ao vídeo e tal? E eu, tipo, cara, não, não tem muito o que fazer, né? Eu vejo você desde sempre, faz o que você quiser com o meu conteúdo. E, cara, foi isso. E ele não me respondeu mais. Ele não me respondeu mais, assim, não por mala, porque eu não mantive contato com ele, eu simplesmente fiquei nervoso. E aí, naquele período de pandemia, eu ia dormir muito tarde, porque tava completamente desregulado. Fui dormir um dia, 4 horas da manhã. E acordei no outro dia, assim, 1 da tarde, com o meu celular pipocando, 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 né? Porque eu namorava, minha namorada mandando mensagem, minha mãe tinha mandado mensagem. E eu, tipo, o que aconteceu, cara? Uma terça-feira no período da pandemia. E foi isso. Essa é a importância do Caio Teixeira. Foi no dia que ele postou o vídeo e que foi quando virou completamente a chave pra mim. De tipo, cara, dá pra sonhar também com isso. Dá pra sonhar com um cara que é grande lá fora, fazer uma coisa grande aqui dentro. Então, foi muito bom, foi maravilhoso. Eu não sei muito bem explicar o que aconteceu, mas virou um fenômeno. Do nada, um monte de gente seguindo, vendo vídeo, tal, 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 e falando e comentando. E eu, cara, o que que tá acontecendo? Aí eu continuei. E, pô, desde então eu mantenho contato com ele, o que é uma doideira pra mim, eu falar que eu mantenho contato com esse cara, mas é muito da hora. Foi muito positivo. É, e o meu, assim, a minha admiração por ele, que já era muito grande, por eu ser fã, ficou muito maior quando eu vi que o cara tinha essa, esse cuidado de olhar para o basquete nacional, de olhar e entender e falar, cara, existe isso também aqui, isso aqui vale a pena e tem que ser valorizado. E não é porque eu posterizamos, ele sempre fala todos os dias, todos os vídeos que ele faz, é, quando ele reage a posterizamos, ele fala, pô, você é do Rio de Janeiro, você é de Minas Gerais, pô, grava teu jogo e manda pra cá que a gente precisa ver. Isso é muito positivo. E que chato que é só ele, né? Porque seria muito bom se todo mundo tivesse essa visão de que tem moleque bom pra caralho no basquete nacional e que tem coisa boa demais aqui que tem que ser valorizada e que merece um holofote tão grande ou maior do que o que a gente dá pro pessoal lá de fora.
Não, sim, e você falou também, tipo, no começo, assim, dessas páginas que não valorizam o basquete nacional. Eu até lembro, tipo, de tretas com comentaristas que falavam a mesma coisa, tá ligado? Eu não vou citar nomes aqui, senão. Mas eu lembro dessa treta. Foi um Muito negócio, específico. cara, maluco, muito específico. Não, mas agora, indo pra parte de lamber bota de norte-americano, vamos lá. Nossa senhora. Atualmente a NBA tem 4 brasileiros, né? Raulzinho no Cavs, Didi em Portland, o Bruno Caboclo, né, que tá tentando cavar uma vaga em Boston Celtics agora. E a estrela, né, Gui Santos, que a gente já falou, o unicórnio. E aí, tipo, se ganhar mais visibilidade de basquete, você acredita que dá pra, tipo, aumentar esse número de brasileiros que tem na liga? Ah, com certeza, Cris, com certeza. O Renan está na NBA. Ele pode não estar hoje na NBA, mas ele está na NBA. Ele está na NBA. O Renan é uma certeza que eu tenho. é, Ele é esse cara que vai ser o quinto brasileiro na NBA. Não sei quando ele vai entrar. Se Deus quiser, ele entra ainda em 2023, mas ele estará na NBA. Tem vários moleques. O Márcio de Franca já colocou o nome no draft para o ano que vem. Tem o Samis do Corinthians. Tem muito moleque. Então, assim, a tendência é a gente começar a ter dois a quatro nomes de brasileiros no draft todo ano. Tirando os caras que jogam lá fora, que são destaque, que buscam uma vaguinha. Como foi o caso agora do Bruno Caboclo, que saiu do São Paulo, foi MVP de tudo que jogou e conseguiu uma vaguinha no Boston Celtics. Então, assim, vai aumentar. Eu acho muito difícil, na verdade, é, cair esse número, né? Esse número abaixar. Acho muito difícil. Eu acho que vai aumentar, eu acho que a gente vai ter mais e mais moleques, a gente vai ter é, cada vez mais um brasileiro de 17 anos colocando o nome no draft sem medo de não ser draftado. E isso vai acontecer. Um exemplo rapidinho que eu queria só dar um parênteses. Para quem conhece o basquete nacional, o Iago Matheus é simplesmente talvez um dos melhores jogadores assim que a gente tem hoje. É um armador de 1,75 m. Ele fala que tem 1,75 m, mas eu tenho uma foto com ele, eu sou mais alto que ele, eu tenho 1,73 m. Então, tudo bem. Mas o Iago, ele foi um moleque que, tipo, foi lá fora, jogou muita bola em camps da Adidas e foi muito bem. E ele foi um dos caras que ele exemplifica como é que era a postura do brasileiro no draft. Ele colocou o nome dele no draft no primeiro ano, não tinha certeza de nenhuma escolha, saiu do draft. Colocou o nome pelo segundo ano, não tinha nenhuma de certeza, saiu do draft. Fez isso durante 4 anos. Não foi draftado para NBA. Hoje em dia, os agentes, os jogadores, eles têm um planejamento diferente do que era feito antigamente. Então, o Gui Santos, ano passado, teve a oportunidade de colocar o nome no draft, não colocou, porque achou que não seria draftado, mas planejou-se para ser draftado esse ano. E ele conseguiu fazer isso. Então, hoje, os agentes, os empresários, eles criam realmente um planejamento e isso, para mim, me garante bastante expectativa de que a gente vai ter mais molecas. Então, o Renan tá falando agora, em agosto de 2022, sobre o draft que vai rolar em junho de 2023 e ele já tá vendendo essa ideia. Isso não é normal, mas é positivo. Então, vai ter mais brasileiro, vai ter uns 2, 4 colocando o nome todo ano e vai ter brasileiro sendo escolhido e vai ter e vai ser muito bom. E se não tiver também, pô, maluquice. Eu tô gastando aqui vários minutos falando que vai ter, então tem que ter. Mas eu acho muito improvável que não tenha. É muito bom ver brasileiro na NBA, eu adoro, e ainda mais vindo direto, assim, da NBB, eu acho que dá uma visão, dá uma importância, assim, de que o nosso campeonato é importante, assim, Sim, pronto, tem o nível de jogadores da NBA também, né? com A certeza. gente, a gente falou na nossa última entrevista com o Lucas Locke sobre o quanto a NBB é desvalorizada por conta da Totalmente. falta de informação. E, na sua opinião, se o basquete nacional for mais informado por meio de comunicação, tradicionais ou até alternativos, o quão longe o basquete nacional pode chegar, não só em escala nacional, mas sim no mundo afora, como um produto exportável, assim como é a NBA hoje? Então, Pedro, é muito complicado, porque é um pouco triste como como o NBB, que é o Novo Basquete Brasil, ele é vendido pro pessoal lá de fora. E pro pessoal lá de dentro, aqui de dentro, pior ainda, né? Então, assim, o cara que acompanha o basquete nacional, ele acompanha o basquete nacional normalmente porque ele tem algum vínculo com algum atleta ou com algum time, mas não porque ele tem vínculo com o basquete. Se você tem vínculo com o basquete, você não necessariamente vai ver um jogo de Paulistano e Franca. Você precisa ter mais do que isso. Você precisa ser mais nichado que isso. Você precisa ser mais apaixonado do que simplesmente gostar de bater bola. É, E isso é muito complicado, porque se torna. Cria-se uma história, uma narrativa de que acompanha o basquete nacional só quem é muito louco pra gostar de basquete nacional. E não é verdade. O basquete nacional tem muita qualidade, tem muito talento, tem muito moleque bom, tem
tem muito projeto vanguardista, muita coisa nova, muita coisa inovadora, que só quem acompanha realmente consegue falar sobre. O projeto do NBB se tornou muito importante, realmente, para virar mesmo o basquete, porque ele é um projeto diferente do que a gente teve. Antigamente, as ligas e os campeonatos, elas eram extremamente bagunçadas, era uma coisa meio desorganizada e que acabava, no fim das contas, criando toda essa narrativa de que era uma várzea. Hoje em dia não é bem organizado, tem toda uma política por trás, tem coisas a melhorar, obviamente, mas é extremamente organizado. Como produto, o basquete nacional, o NBB, ele é muito fácil de você vender para o brasileiro, porque o brasileiro gosta de basquete. Então, tem que ser vendido, tem que ser colocado esse produto, tem que entender que realmente é um produto, não é para ser uma liga não, tem que ser uma coisa que vende, tem que ser uma coisa que o cara, às 6 horas da tarde, vai ligar e vai ficar de bobeira vendo. Então tem que ter essa filosofia. Eu acho que no Posterizamos a gente conseguiu fazer, eu falo a gente, mas não tem a gente. No Posterizamos deu para fazer esse produto ser algo legal de acompanhar. E eu não entendo por que que o adulto não conseguiria também. Em termos de exportar isso, é mais complicado, porque, eh, o basquete ele é NBA, é isso. O basquete hoje, ele é NBA, e é muito vinculado a isso. É que nem MMA, MMA não existe, é UFC. Então é aquilo, é aquela liga, aquela competição, aquele campeonato. É muito difícil você vender algo diferente, mas eu acho que seria maravilhoso. Pô, eu sonho totalmente com uma valorização do nosso basquete e uma formação de uma Libertadores como se fosse de basquete, muito legal de acompanhar e de vender lá fora, que nem a gente tem a Euroliga na Europa, que é maravilhosa. Agora tem a BAL, que é a Liga Africana. Seria muito legal se tivesse uma liga realmente com, imagina, Flamengo, Minas, Franca, Boca, vários times aparecendo, seria muito positivo. Mas é isso, eu acho que é entender que o basquete tem que ser um produto e tem que ser vendido e tratado como tal. Porque senão você vai ficar nessa inércia que o basquete nacional tá desde que o Oscar se aposentou, basicamente. E o Oscar, tipo, ele praticamente fez parte de uma geração, né, do basquete. Uhum. Então, tipo, entrou, tipo, no auge, assim, vamos dizer, na minha opinião. Tipo, o auge foi quando ele ganhou lá aquele campeonato Pan-Americano. lá pra cima dos Estados Unidos, lá, Pan-Americano, Isso. isso, verdade. Pan-Americano pra cima dos Estados Unidos. Aquilo lá eu acho que foi o auge. Porque, tipo, depois a gente tentou criar ídolos, tipo, vai, o Leandrinho, que foi sexto homem, o Varejão, que jogou junto com o LeBron James, mas, tipo, não rendeu, sabe? Tipo, não é a mesma coisa, não é o mesmo impacto que o Oscar teve, sabe? Ô, Cris, rapidinho, Mas agora, tipo. Ah, fala, Só, fala. só falar uma coisa. Você tocou num ponto muito importante, que é essa criação de ídolos. É muito essencial ter ídolos. É muito essencial o basquete nacional ter referências, ter caras que você se identifica. O Oscar e a geração que foi campeã do Pan-Americano em 87, ela tinha uma porrada de gente de diferentes histórias e diferentes características que eram fáceis de ser entendidas como ídolos. Depois disso, o basquete não teve ídolos. Você teve Leandrinho, Nenê, Varejão na NBA, Thiago Splitter, mas nada como, por exemplo, que o Gui Santos está se tornando agora. O Gui Santos ele tá se tornando a cara de uma geração nova. Ele é um cara que, pô, um moleque de 19 anos veio e fala: Meu Deus, esse moleque ele é que nem eu, porque ele joga basquete, ele tá na NBA e é muito importante ter esses ídolos. Sem essa criação de ídolos e sem o sucesso de uma seleção lá fora, vencendo títulos e um monte de coisa, é muito difícil você vender o basquete para aquele cara que tem na cabeça já bem colocada a narrativa de que o basquete nacional é uma porcaria e que é uma várzea e que não tem nada de bom. Então, rapidinho, com ídolos e sucesso nacional, fica muito mais fácil você pular essas etapas e alavancar o basquete. Desculpa, Cris. Não, relaxa. Não, belo ponto, cara. Belo ponto. Torcer é que esse planejamento todo que o Gui Santos teve até chegar na NBA vale a pena. Que ele consiga seu lugar na NBA e a gente consiga criar um ídolo, né, no basquete nacional, que é carência de ídolo, não tem jeito. Mas Sim. agora, para finalizar, ó, a gente faz dois quadros aqui no final da nossa entrevista, né? Aí um deles é o momento flashback, onde a gente pede para você relembrar de alguns momentos, assim, da sua carreira, assim, no meio jornalístico, assim, tal. E para começar, queria falar para você, perguntar, né? Um momento marcante do início no jornalismo, assim, tipo, no início do Posterizamos. Vai. Tá.
Um momento do Posterizamos no início que foi muito marcante pra mim, eh, foi quando eu fiz uma viagem de 7 horas pra Uberlândia, que foi a primeira vez que eu saí de casa pra fazer alguma coisa que, tipo, fosse realmente, assim, diferente. Eu Isso faz muito tempo, foi em novembro ou outubro de 2019, tinha um mês de projeto e eu recebi o convite pra gravar as finais do Campeonato Brasileiro Sub-19 na época, que era muito legal e que seria em Uberlândia. Eu achei que seria uma ideia tranquila eu ir pra Uberlândia, e a história começa numa sexta-feira que eu pego o ônibus, vou pra Campinas, faço um jogo em Campinas, que era um jogo entre Campinas e Franca, se eu não tô enganado. Eh, de Campinas, eu almoço lá, janto lá com um tio, um parente meu, pego um ônibus em Campinas meia-noite e vou de Campinas pra Uberlândia, acordo lá em Uberlândia, sei lá, 7 horas da manhã, vou para o Praia Clube, que é o clube onde rolou, esse campeonato, e fico lá das 7 horas da manhã, que era a única coisa que tinha na cidade, era no domingo de manhã, não tinha absolutamente nada aberto. Eu fico das 7 horas da manhã até às 7 horas da noite lá. Matei 6 horas de bobeira, não fiz nada, almocei. A única refeição que eu tive nesse dia foi um pacote de batata frita que eu comi, e eu gravei lá e eu lembro que, naquele momento ia ter um jogo que era Corinthians e Praia Clube, eh, tem um moleque que jogava no Praia Clube, que é um dos grandes amigos meus do basquete, que é o Matheus Bernardo. E do outro lado tinha o Corinthians, que tinha na época o Vitor Galvani, hoje atual técnico, que eu já falei pra caramba aqui, e ele estava começando naquela época, e eu cheguei lá e, pô, estava em Uberlândia. O cara chegou pra mim, o Galvani, e virou e falou assim: "Cara, o que que você tá fazendo aqui?" E eu falei: "Não sei". Ele falou: "Eu também não". Eu falei: "Beleza, então é isso, a gente tá aqui, então é isso", tipo, isso é o basquete de base. Isso foi um momento em que eu virei e falei: "Caraca, tipo, realmente, eu estou dentro disso". E foi uma porcaria os jogos, eu peguei uma chuva, foi uma tragédia, voltei cansado, não valeu a pena, mas vale a pena pra contar a história. Foi um momento que realmente pra mim eu falei: "Cara, eu acho que eu tô fazendo isso mais do que eu imaginei que eu realmente faria". Foi muito positivo. Lá no comecinho foi esse momento mais marcante, com certeza, também por conta das horas de sono que eu não tive naquele final de semana, que foi completamente assustador. Agora, continuando aí nesse momento flashback, a melhor partida que você cobriu aí, ô? Nossa senhora. Tem que escolher uma Melhor só, né? Muito difícil, muito difícil. Eu posso falar a melhor partida e a melhor performance de jogador? Que são 2. Melhor partida pra mim foi, uma que rolou ano passado, que foi a final, do sub-16, que foi uma final entre São Paulo e Pinheiros. Tem esse vídeo no canal até no YouTube. Que foi um jogo bizarro, foi um jogo bizarro, um jogo Aquelas que viradas, não é? exatamente, é um jogo que, Eu vi tipo, esse o vídeo. São Paulo o contexto explica muito, né, o São Paulo jogou contra o Pinheiros, já algumas vezes naquela competição. O São Paulo tinha perdido um jogo na temporada, que foi para o Pinheiros, e o Pinheiros não tinha perdido nada. O Pinheiros era o melhor time do campeonato. Enfim, o São Paulo tinha acabado de se sagrar campeão brasileiro, campeonato que o Pinheiros não jogou. Enfim, foi muito doido aquele jogo. Foi lá no ginásio do Pinheiros. E a história se vai de que o jogo vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. E no finalzinho, o Pinheiros está com o jogo na mão para ganhar e, sem querer, uma parte da torcida acha que o jogo acabou e uma galera invade a quadra. E aí a galera invade a quadra, eu estava filmando, eu estou passando pela lateral do ginásio para ir pro outro lado da quadra, pula na minha frente uma galera inteira vindo entrar no ginásio. E eu não filmei isso, porque eu fiquei em choque. E a galera entra, e no que a galera entra, a diferença era de 2 pontos. O São Paulo recebe 2 lances livres, bate os 2, toma, a técnica do Pinheiros, bate os 2, converte, o jogo fica empatado e no final das contas o São Paulo é campeão em cima do Pinheiros. E, cara, uma loucura completa, um jogo que foi definido em prorrogação. Tem um menino que joga hoje no Corinthians, que faz parte daquele time de São Paulo, que é o Cauã Raimundo, um menino que joga de óculos, que, pô, aquele jogo ele fez 40 pontos e 15 rebotes e bateu lance livre pra caramba. Cara, foi um jogo maravilhoso, um jogo muito bom, o melhor jogo que eu vi, talvez, de basquete na minha vida. E a melhor performance que eu já vi de um atleta, que eu queria colocar como melhor jogo, mas eu inventei essa desculpa para colocar como melhor performance, é a performance do Joãozinho Capela, um jogo contra o Regatas, lá em Campinas, que foi o jogo que o Caio Teixeira reagiu pela primeira vez, que é um jogo que, assim, não tem muito o que falar. Na época, eu tinha quebrado minha câmera, que é uma outra história para outro dia, mas eu estava com o celular, gravei o jogo no celular, e o Joãozinho, ele, pô, fez papo de 35 pontos, com bandeja lá em cima descendo, e enterrado, e coisa e tal, e você fala: "Cara, esse moleque não pode ter 16 anos nem a pau",
e foi bizarro. Foi o melhor jogo que eu vi de um moleque na minha vida. Eu fiquei, assim, acho que eu fiquei anos esperando ter alguma partida que nem essa, eu nunca vi algo igual. Então, pô, esses 2 momentos, assim, são momentos que eu queria poder reviver. Eu queria estar lá de novo pra reviver. Graças a Deus que eu gravei isso, porque senão seria história que eu ficaria contando e ainda bem que eu gravei. Mas foi maravilhoso esses 2 momentos. Bom, agora a gente quer saber, tirando essa viagem maluca que você fez para Uberlândia para cobrir, um outro perrengue que você já passou durante o trampo, algum jogo Nossa. assim que você pensou, nossa, que doideira, não era tá tudo dando errado, nada dando certo, alguma coisa assim você já passou, com certeza, né? Ah, pô, eu passo todo jogo isso, basicamente. Todo jogo eu passo com alguma coisinha que dá algum problema, seja pegar metrô e não dá certo. Mas, pô, eu ia contar a história da câmera, eu vou contar a história da câmera, porque é uma história também muito marcante. É, isso tudo é num período muito curto, espaço de tempo muito amador do Posterizamos, que foi ali de setembro até dezembro de 2019, onde era uma várzea e eu fazia um monte de coisa, as coisas aconteciam. É, Foi rolar uma final, que foi uma final entre Espéria e Pinheiro Sub-15. Eu não tinha filmado nenhum jogo Sub-15, foi o meu primeiro jogo que eu fui filmar Sub-15, e era final, eu tinha que ir no Espéria, e o Espéria, pra quem conhece, é um clube na Zona Norte extremamente charmoso, mas extremamente mal estruturado pra cobrir muita gente. Não cabe muita gente no ginásio, e eu, com toda a minha desinformação, cheguei lá um pouco tarde. Quando eu chego, eu tinha minha câmerinha, fui arrumar minha câmera e tal, do lado de fora do ginásio, e eu, que sou um pouco desastrado, deixei minha câmera cair. E minha câmera quebrou. Minha câmera, ela quebrou, ela rachou no meio, faltando 3 minutos pro jogo começar. E era a final do Sub-15 e eu não tinha filmado nenhum jogo e eu já tinha falado que eu estaria lá. E aí eu não sabia o que fazer. Graças a Deus eu tinha o meu carregador portátil na minha mochila, coloquei ele no meu bolso e gravei o jogo com o celular. E o jogo foi bizarro. Assim, papo de não tinha um espaço no ginásio pra ninguém. Eu fiquei alavancado assim, filmando e tal. Gravei com o celular. Acabou o jogo, tem um lance que é muito icônico, que até saiu na Bleacher Report, que é um moleque espera que dá 2 dribles e o moleque cai no chão uma vez, aí outro moleque cai no chão outra vez. E, cara, foi um perrengue, porque eu cheguei em casa, falei, meu Deus, eu preciso resolver esse negócio da minha câmera, eu preciso contar pros meus pais que eu quebrei minha câmera e eu preciso fazer isso de algum jeito e tal. E, pô, foi um perrengue, porque depois daí eu gravei 2 meses só com o celular e foi muito marcante eu lembrar que eu perdi minha câmera faltando 3 minutos pra começar um dos jogos mais importantes daquele momento do Posterizamos. Mas deu tudo certo no fim das contas. O Posterizamos é o que é hoje, né? É, Aí, pra finalizar agora, agora a gente vai fazer o quadro na lata, né? É que nem aquele manda. bate-bola, jogo rápido lá da Gabriela lá. É a mesma coisa. Pode Pra mandar. começar, uma amizade no esporte. Uma amizade no esporte. Putz, cara, Christian, Pastel, um amigo meu muito próximo, eu devo muita coisa a ele. Esse é foda. Agora, um livro, uma série ou um filme? Um livro, Corinthians de Arividal, um livro muito legal. Uma série Atlanta, um filme, cara, um filme é muito difícil. Um filme provavelmente Os Oito Odiados, porque eu tenho que fingir que eu sou cult aqui, mas é isso. Uma música. Caraca, uma música é muito complicado, mas uma música, eh, acho que Aquela Fé de Dom L. Eu acho que essa é uma música. E agora, sua maior inspiração. Hum, muito difícil. Minha maior inspiração, eh, no esporte é provavelmente, eh, Dr. Sócrates do Corinthians e Gustavinho Lima, que é um ex-capitão do basquete corintiano. Mas minha maior inspiração no esporte são esses. Minha maior inspiração na minha vida é meu pai. Pô, time favorito de basquete. Aí me pega, pô. Porque aí eu não posso falar Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Porque não é um time, né? É um juntado. Cara, eu vou falar aqui. O meu time favorito do basquete de acompanhar é loucura, tá? Mas é o São Paulo. Agora, um jogador, seu jogador favorito. Pode ser um da NBA e um aqui do basquete Tá. brasileiro. Meu jogador favorito da NBA é o Derrick Rose. É o motivo de eu jogar basquete. Meu jogador favorito do Brasil, que joga, que atua no Brasil,
É, cara, muito difícil. Mas eu acho que provavelmente é o Marquinhos, que joga no São Paulo hoje, que é ex-Flamengo. Esse cara, pra mim, é. Eu. Rápido parênteses, eu lembro de filmar ele e ele tem uma aura diferente. Você fala, meu, esse cara, ele é um deus que tá jogando aqui basquete, sem querer. Boa. Agora, o melhor jogador de todos os tempos. Michael Jordan. Não, mas menos o Michael Jordan. Menos Michael Jordan? É. Kobe Bryant. E algum jogador assim que você não simpatiza, assim, você não vai muito com a cara. Vou falar dois. Nikola Jokic e Luka Doncic. Não gosto por algum motivo. Não gosto por algum motivo. Não sei qual que é, mas não gosto. E a última, um sonho profissional. Não tenho. Eu não tenho sonhos profissionais. Eu acho que o meu maior sonho profissional é poder fazer isso que eu tô fazendo agora, que é falar do que eu gosto pra uma galera que ouve do que eu gosto. Eu não tenho uma vontade de ser alguma coisa, eu não tenho vontade de trabalhar em nenhum lugar. Eu tenho vontade de poder todo dia falar do que eu gosto com gente que gosta de falar sobre as mesmas coisas que eu gosto, e isso faz sentido pra mim mais do que qualquer realização profissional. Cara, muito bacana, pô. Esse foi Arthur Salazar, meu grande amigo aqui, pô. Muito obrigado, sério, de Pô, uma coração, honra. por ter aceito essa entrevista. Meu, um prazer imenso, muito divertido fazer essa entrevista. E também, meu, uma honra não só para arquibancada, mas sim para o basquete nacional, né? Com Ah, certeza, nomes que nem você precisam ser ouvidos pelo bem do basquete nacional. E agora, pô, se quiser deixar um recado, fazer seu vou deixar merchan, fica à vários. vontade. Pô, eu vou deixar vários. Eu vou deixar começando a agradecer vocês três, Christian, Pedro e Gabriel, que me abriram as portas para eu poder falar um pouco do basquete nacional. Eu reclamo que não é sempre que fazem isso, então quando fazem a gente precisa valorizar. Pô, é sensacional saber que tem gente que se interessa e que tá afim mesmo de falar sobre um tema que é importante demais. Rápida confissão, eu já fiz entrevistas para outras pessoas e normalmente é, perguntam pra mim sobre finais da NBA e sobre LeBron James e sobre essas coisas e, pô, o carinho que vocês tiveram de conhecer o meu projeto e saber falar sobre alguma coisa me faz muito feliz e me deixa muito emocionado. O salve máximo tem que ser dado para todo mundo que acompanha, que vai atrás, que se interessa pelo basquete nacional, porque quando você acredita no basquete, você acredita no sonho de cada um, e o basquete muda vidas, nem todo mundo vai ser profissional, nem todo mundo vai jogar bola, mas se você pode sonhar e é permitido sonhar, você com certeza tem uma perspectiva de futuro melhor. Então, o salve máximo é para quem todo dia curte um videozinho do Posterizamos e aproveita e cola lá nos jogos. Isso vale muito. E é isso, pô. Agradecer a todo mundo que esteve conosco nessa jornada. É uma honra e foi muito positivo mesmo. Obrigadão. Nós que agradecemos e somos suspeitos também a falar que o basquete mudou nossas vidas também, sem Perfeito. dúvida nenhuma. Eu não estaria aqui se não fosse pelo basquete, pra ser sincero. E é isso, vamos que vamos. E acho que nosso objetivo aqui no Arquibancada é falar, trazer um pouco mais do basquete nacional, né? Tipo, que ele merece a visibilidade que, pô, temos que correr atrás, né? E acho que com essas pequenas atitudes assim a gente consegue botar ele no mapa, né? Mais do que ele Grandes merece atitudes, estar no mas mapa. não Mas são as pequenas, são grandes. Mas é isso. pequenas que podem se tornar grandes, é isso que eu tô falando. Perfeito. Mas enfim, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou deixar aqui, vou fazer merchandise aqui do Arquibancada. Eu ia falar posterizamos, mas enfim. Fazer merchandise aqui do Arquibancada. Ó, siga a gente no Instagram, Arquibancada Mac. No Twitter também, arroba. Não, Arquibancada underline M. E é isso, muito obrigado. Temos lives diárias todos os dias, de segunda a sexta, na parte da noite. E é isso, muito obrigado. Deixa um like, compartilha e valeu!